vamos entrevistar alguém sentado na beira do rio. Então, bom dia. Qual é o seu nome? Júnior. Então, Júnior, nós vamos fazer uma entrevista e vamos fazer algumas perguntas. Qual é o seu ponto de vista sobre a política de Chapecó? Do ponto de vista, a política de Chapecó hoje ela está centralizada só em um partido, né? Só em uma pessoa, a gente fala, que é o nosso prefeito João Rodrigues. A política, eu penso que ela é uma oportunidade de todos que quiserem fazer alguma coisa pela cidade, Chapecó, deveria se expandir essas oportunidades. Às vezes ficar centralizado só em uma pessoa não é bom. Não que ele esteja fazendo um mau trabalho, né? Até porque agora vai ser a última vez que ele vai ser prefeito, né? Agora, aliás, foi, né? Então, eu penso que tem que, assim como tem várias cidades acontecendo, novas pessoas mais jovens, né? Então, acho que elas têm que ter essa oportunidade para que algumas coisas diferentes, né, possam acontecer em Chapecó. Se você fosse prefeito de Chapecó, o que você faria ou mudaria na política? Se eu fosse prefeito de Chapecó, eu mudaria a forma de você organizar alguns setores aqui administrativos. Tem muita coisa que ainda é muito centralizada, então eu penso que a gente tinha que descentralizar algumas coisas ainda. E se você pudesse resumir ou definir a política de Chapecó, o que você diria? Resumidamente, a política de Chapecó, né, é uma política que abraça a população. O nosso prefeito ele abraça a população, tanto é que ele fez uma votação bem expressiva. Isso quer dizer que é um resultado de um trabalho. Quando você pega aquilo que você paga de imposto e você vê se revertendo no parque, aqui, por exemplo, em outros parques, né, você vê a estrutura melhorando, então dá para resumir que a política de Chapecó é uma política boa. Valeu? Agora terminamos a entrevista com o senhor Júnior. Muito obrigado por tudo. Valeu, valeu. Aqui nós estamos com o senhor José e vamos fazer algumas perguntas sobre a política de Chapecó. Então, senhor José, qual é o seu ponto de vista sobre a política de Chapecó? Eu acredito que pela evolução da cidade dispensa comentário, né? Está uma situação favorável à política, né? Se você fosse prefeito de Chapecó, o que você faria ou mudaria na política? Não, pesquisa é o povo que fala, né? A direção é o que ele praticou, o retorno, né? Se foi bom, a pessoa fala, né? Se você pudesse resumir ou definir a política de Chapecó, como você faria? Não, está excelente, né? Está invejável para todos os estados, né? Quanto mais as outras cidades, né? Aqui nós terminamos a nossa entrevista. Bom, Muito obrigado, senhor José. nada. Com a senhora Márcia e vamos fazer algumas perguntas sobre a política de Chapecó. Então, senhor, qual o seu ponto de vista sobre a política de Chapecó? Atualmente eu penso que a política ela tem nos retornos que nos tem dado para a questão da população, mesmo nós aqui como artesãs, nós estamos recebendo um grande apoio da parte da administração, né? Então assim, de que eu estou satisfeita com esses aspectos, né? Claro que sempre tem muita coisa para melhorar, mas no momento eu estou bem satisfeita, tá? E se você fosse prefeita de Chapecó, o que você faria ou mudaria nessa política? Agora eu não sei te dizer, mas eu penso que sempre tem coisas para observar e coisa, mas eu trabalharia algo para adolescência, infância, adolescência com mais Alguns projetos. projetos. Né? Isso. E se você pudesse resumir ou definir a política, como você faria? Hoje em Chapecó eu penso que os políticos estão assim bem empenhados, né, em resolver as situações, criando parques, algo para as pessoas se divertir também, ter contato com um pouco de natureza, para quem mora em apartamento, né, que não tem essa condição. Então acho que ela tá bem nisso, mas sempre vai ter o que fazer, né? Então terminamos nossa entrevista com a senhora Márcia. Muito obrigada, senhora Márcia. Muito obrigada. Tchau. Boa tarde, eu sou o Gonçalo e a gente está fazendo um trabalho sobre conexão. Eu vou entrevistar aqui a Júlia
Tá, tudo bem. Qual é o seu ponto de vista sobre a política de Chapecó? Eu acho que a política de Chapecó está sendo muito eficaz, porque a gente vê na evolução da cidade muitas coisas novas sendo construídas. E muito disso vem da atual política e das políticas anteriores. Se você fosse prefeita de Chapecó, o que você faria ou mudaria na política dessa cidade? Eu acho que eu incentivaria mais os jovens, como vocês, e os próximos que vão começar a sua votação nos próximos anos, a mostrar a importância disso e de analisar realmente as propostas de todos os candidatos, para que a gente não acabe tendo feito más escolhas e por falta de interesse. Boa tarde, eu sou o Gonçalo e eu vou entrevistar aqui a senhora Lourdes. Boa tarde, Lourdes. A gente vai fazer umas perguntas, né? Qual é o seu ponto de vista da política de Chapecó? Meu ponto de vista da política de Chapecó. Boa, né? Por que você acha isso? Porque o nosso prefeito trabalha muito bem, faz muita coisa pela cidade, muitas obras, muitos parques. Se você pudesse resumir ou definir a política de Chapecó em poucas palavras, o que você diria? A política de Chapecó, em poucas palavras. Pode ser uma frase ou em palavras. No meu ver, pode melhorar bem mais ainda. Se você fosse prefeita de Chapecó, o que você mudaria ou faria? Se eu fosse prefeita de Chapecó, É. não cobraria tão caro o IPTU. Que esse ano lascou pro pobre aqui em Chapecó. É isso. E essas foram nossas perguntas, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada, agradecemos o seu tempo. Certo. E é isso. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu sou acadêmica da UFFS e eu fui convocada para responder 2 perguntas. Então, a primeira pergunta seria: qual a minha opinião sobre a política de Chapecó? Então, eu acho que a política de Chapecó ela é voltada bastante para os diferentes públicos do município, né? Então, tem bastante propostas que buscam atender tanto a área urbana quanto a área rural. A cidade ela tem mostrado nos últimos anos um crescimento enorme, principalmente ali no setor econômico, com incentivo ao agronegócio, às indústrias, o que gera muito emprego e também atrai muitos migrantes. Isso mostra, de alguma forma, um esforço da gestão pública que promove esse desenvolvimento e oportunidades para a população. Ao mesmo tempo que tem esse crescimento, tem também bastante desafios, né? E um deles é o aumento do custo de vida, especialmente nos valores de aluguel, que tem crescido bastante, dificultando um pouco a questão de acesso à moradia. Outro ponto é que, embora tenha muito investimento em infraestrutura, em obra, ainda falta um pouco de soluções em outras áreas, como a área de saúde, transporte público, a questão do trânsito, que hoje eu vejo como um grande problema no município. Falando um pouquinho sobre essa gestão do trânsito, eu vejo que hoje precisaria focar um pouco sobre a gestão mesmo, sobre a falta de organização. Então, assim, a prefeitura ela precisa pensar no crescimento que o município vem enfrentando e como melhorar, principalmente na questão do transporte público, investimento em ciclovias, investimento em estradas, semáforos, cruzamentos, enfim. Mas o que a gente percebe de forma geral na política de Chapecó é que é um município que ele tem uma boa gestão, ele é relativamente organizado, ele tem metas, ele tem planejamento, mas é fundamental que a administração, principalmente a municipal, né, busque mais diálogo com a população para a gente entender essas falhas que ainda há no município, principalmente por esse grande crescimento, e que a gente possa, junto com a população, criar uma certa estratégia para que a gente pode ter um crescimento com organização,
e uma gestão de qualidade. Então, de forma geral, eu acho que a política ela vem trazendo um bom equilíbrio no município. Ele tende a investir em diversas áreas, mas a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção nas questões de políticas públicas, saúde, educação, ouvindo mais as pessoas para que a gente possa equilibrar ainda mais essa questão da política e conseguir de alguma forma resolver as falhas que ainda há no município.